Olá, todo mundo. Aqui Paulo Palhano, falando de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho do ano de 2020. Quero já agradecer a você que sempre me acompanha aqui nessas lives no Facebook e você também que me acompanha no canal do YouTube. Esse vídeo daqui a pouco estará lá no canal do YouTube. E se você não está inscrito ainda lá, por favor, Paulo Palhano, você vai lá no YouTube, Paulo Palhano, você se inscreve, aí você ativa o sininho e aí você assiste os vídeos, compartilha, dá o like ou dislike. Por que é importante você dar o like ou dislike? Porque isso faz com que o vídeo seja mais visto ou menos visto. Então, por exemplo, se eu disser alguma coisa aqui que você acha que é interessante, bom dia Marcos, bom dia Jeânio, bom dia aos demais que estão entrando. Se eu disser alguma coisa aqui que é interessante, você acha que aquilo vale a pena ser compartilhado com outras pessoas, lá no YouTube, na hora que você dá o like, então o YouTube tem um sistema lá de combinação binária, não é? Que ele mostra que o vídeo está sendo bem aceito, bem visto. E depois aqui mesmo no Facebook, se você achar que vale a pena, você pode compartilhar o vídeo, porque quanto mais compartilhamento que ele vai tendo, mais aceitação, né, e maior será a sua penetração. Bom, eu faço meu vídeo na rua, não é? O sol de Fortaleza hoje, o céu de Fortaleza, o tempo em Fortaleza hoje está maravilhoso, uma temperatura agradável, um vento soprando do oeste para cá, para esse lado de cá, não é? Enfim, o céu de brigadeiro, um clima ameno, maravilhoso. Hoje está um dia especial, uma segunda-feira maravilhosa. Você que é de fora, a nossa terra, que é a nossa terra de Fortaleza, é uma terra maravilhosa. Embora tenhamos uma prefeitura imprestável e um governo do estado também imprestável, mas a terra é maravilhosa e o povo também é muito bom. O que eu quero falar com você nessa segunda-feira? Qual é o meu comentário de hoje? Meu comentário de hoje é sobre o comunismo. Bom, nós estamos vivendo no Brasil esse cabo de guerra. De um lado a direita, de outro lado a esquerda. De um lado o pessoal verde e amarelo que vai para as ruas com as suas famílias para defender a democracia, defender a eleição do presidente Bolsonaro, e de outro o pessoal que vai de preto, supostamente para defender a democracia, mas eles vão para a quebradeira, essa coisa toda. Então, o que é essa coisa da direita e da esquerda, para a gente entender, tem muito a ver com essa perspectiva de capitalismo e de comunismo, não é? O mundo foi dividido, então, desde a época da Guerra Fria, entre o mundo capitalista e o mundo comunista. Então, para que você possa entender, eu sou formado em filosofia e durante toda a minha formação na filosofia que eu fiz na Universidade Estadual do Ceará, os 4 anos que eu passei lá, eu não lembro de ter lido, aliás, eu só li, eu acho que um autor que era de direita, o restante todo era de esquerda. As universidades, desde aquela época, eu entrei na faculdade em 1994, me formei em 1998. Naquela época, a Universidade Estadual do Ceará já era completamente dominada por textos da esquerda, de Marx, de Engels, de próprio Rousseau, enfim, a escola de Frankfurt, Karl Popper, a escola de Budapeste, Agnes Heller, todo esse pessoal que tem uma tendência de esquerda. É uma tendência de influência do Karl Marx, uma tendência de influência do comunismo. Então, para você entender, eu quero falar para você o que é o comunismo, quais são as bases do comunismo. Por que nós, como pessoas de bem, não podemos aceitar o comunismo? Vamos lá. O principal fundamento, a principal fundamentação do comunismo é uma sociedade igualitária onde todos têm o mesmo direito. Até aí tudo bem. Uma sociedade igualitária onde todos têm o mesmo direito, até aí tudo bem. Não é? Isso, enquanto discurso teórico, é fantástico. Você tem uma sociedade onde as pessoas têm o mesmo direito, as pessoas têm as mesmas oportunidades, isso é fantástico. Então, como base fundamental, é bacana, começa por aí o discurso, não é? E ideologicamente e romanticamente, a ideia do comunismo é perfeita. Em que sentido? No sentido dessa sociedade onde todos têm, é uma sociedade igualitária onde todos têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas oportunidades e tal. Isso é maravilhoso. Entretanto, isso não se objetiva no mundo real e nunca se objetivou em nenhum mundo real por uma única razão. Sabe qual? Os homens são diferentes uns dos outros, não é? O Jean-Jacques Rousseau, numa das suas obras que chama-se O Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, ele fala o seguinte, que quando é que as pessoas começam a se perceber
a se perceber desiguais? Elas começam a se perceber desiguais dentro de casa, não é? Por exemplo, eu sou do meio numa família de 3 filhos. Eu sou o segundo. O Júlio César, meu irmão mais velho, o Fernando César, meu irmão mais novo, e eu estou no meio. Nós somos diferentes. Nós somos bem diferentes. O meu irmão mais velho é mais pacato, é mais tranquilo, não é? Eu já nasci extremamente agitado, eu durmo pouco, sou acelerado o tempo todo. O meu irmão mais novo é intermediário entre uma coisa e outra. Mais acelerado algumas vezes, mais lento outras vezes. Somos diferentes. Meu irmão mais novo é mais caseiro. Enfim, somos bem diferentes. E a gente percebe a desigualdade dentro de casa. E a gente percebe a desigualdade no tratamento que os nossos pais nos dão. Essa coisa de que a mãe ama o filho, todos os filhos iguais, ela pode até amar, mas o tratamento é diferente. Não é? Pra você ter ideia, a minha mãe dizia para mim o seguinte, preste atenção. Ela dizia assim: dos meus 3 filhos, o mais bonito é o Júlio César, que é meu irmão mais velho, que ele é afilado, tem os olhos claros e tal, né? E o bicho é bonito mesmo. Aí ela dizia assim: o meu segundo filho mais bonito é o Fernando César, que é meu irmão mais novo, que é muito parecido com meu pai. É a cópia do meu pai. E ela dizia então que o meu irmão mais novo era o segundo mais bonito. E eu, aqui, não é o Brad Pitt, eu era o terceiro mais bonito da casa da minha mãe. Então eu já percebi isso cedo, esse bullying que minha mãe fez comigo desde cedo. Não é? Então havia uma diferença. A minha mãe privilegiava o meu irmão mais novo? Claro. Entende? Então ela, como Estado, privilegiava o meu irmão mais novo, embora na cabeça dela ela desse para todos os iguais direitos. Ok? Então, nós somos pessoas diferentes. E não dá para fazer igual aquilo que é diferente. E a ideia do comunismo, ela esbarra no fato de que nós não somos robôs. Nós somos pessoas. E pelo fato de sermos pessoas, precisamos de espaços, percepções, áreas e atuações diferentes. Quero contar para você uma história que Jesus contou, está lá no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, que fala sobre um homem que tinha 3 servos. E a um ele deu 5 talentos. Preste atenção, cada talento era uma quantidade de ouro. Cada talento de ouro equivalia a 34 quilos de ouro. Então, para um, ele deu 5 talentos, 34 vezes 5. Para outro, ele deu 2 talentos, 34 quilos de ouro vezes 2. E para outro, o mais pobre, ele deu 1 talento, 34 quilos de ouro, que é muita coisa. Ou seja, ninguém ficou sem. Todo mundo tinha uma capacidade. E o texto lá da Bíblia diz que cada um recebeu segundo a sua própria capacidade. O que foi que aconteceu? Esse homem saiu, foi embora e deixou os seus servos lá com a obrigação de multiplicar aqueles talentos que eles tinham recebido. Então, o que recebeu 5 talentos, multiplicou e fez mais 5. Ou seja, 34 vezes 5, agora foi 34 quilos de ouro vezes 10. O que tinha 2 talentos, ou seja, ele recebeu 72 quilos de ouro, 78, né? Enfim, estou igual a Dilma aqui com contas erradas. 34 vezes 2, 68, perdão. Ele multiplicou e fez 34 vezes 4. Agora, o que recebeu menos foi o que ele fez. Ele disse, recebi só 1, todo mundo recebeu mais. Então, o que ele fez? Ele enterrou o talento. E quando foi na hora da prestação das contas, aquele que tinha mais chegou e disse, eu tinha 5, multipliquei, deu 10. Aí o dono lá das posses, né, disse, servo bom e fiel. Foi fiel, um pouco sobre muito te colocarei. O que tinha 2, que multiplicou, também recebeu um grande elogio. E o que tinha 1, na hora que foi prestar conta, disse, olha, eu fiquei com medo que o senhor é um homem rígido e tal, com essa coisa da administração, então eu enterrei o talento, mas eu tirei, limpei, lavei, dei um polimento, tá aqui do jeito que o senhor me entregou. E aí o dono disse assim, rapaz, se você tivesse emprestado isso aqui a juros, você tinha alguma coisa a mais para me devolver e não apenas o que eu lhe entreguei. Então eu vou tirar de você e vou dar a quem tem mais. Olha que coisa interessante. Eu vou tirar de você e vou dar a quem tem mais. E você será considerado um servo infiel. Bom, nessa parábola, o que está muito claro, embora tenha diversas interpretações, é que as pessoas são diferentes. Eu recebi uma quantidade X de dons e você recebeu outra quantidade X de dons. Os meus dons e aptidões me dão a oportunidade de fazer algumas coisas e você tem a oportunidade de fazer outras coisas. Então, quais são as características fundamentais do comunismo? Primeiro, o fim da propriedade privada. Sabe, essa ideia de que assim, ninguém... Eu vi até uma história na internet, eu preciso checar se é verdade, que lá na Argentina eles estão começando a tomar a propriedade privada das pessoas. Então,
Essa coisa de a propriedade não é da pessoa, a propriedade pertence a todo mundo, isso não é verdade. Porque essa coisa de a propriedade pertence a todo mundo é como o cachorro que tem muitos donos, ele morre de fome. Você conhece essa expressão? O cachorro que tem muitos donos morre de fome? Não é? Na verdade, é o cachorro que tem 2 donos morre de fome. Por quê? Porque um fica esperando pelo outro para cuidar. Se eu tenho uma terra, se eu tenho uma propriedade, uma casa que eu não sei se é minha ou que eu estou ali e amanhã não estou, é só você pensar na casa alugada. Quem é que investe em casa alugada? Ninguém. Ninguém reforma a casa alugada. Se você for reformar, você pede desconto no aluguel. Ninguém coloca piso melhor numa casa alugada. Ninguém pinta com tinta boa da Sherwin-Williams uma casa alugada. Você pinta com tinta barata, porque não é sua. Então, quando a coisa é sua, se o carro é seu, se a moto é sua, não é? Você cuida melhor. Então, o comunismo tem essa coisa de a propriedade privada tem que ser extinta. Portanto, nós, como pessoas de bem, não podemos aceitar esse tipo de coisa. A segunda base, característica fundamental do comunismo é que ele quer o fim das classes sociais. Ou seja, todo mundo ser da mesma classe. Não dá, amigo. As profissões dividem as classes, não é? As 5 pontas da estrela que tem lá na bandeira comunista, né? Porque tem o martelo, tem a foice e a estrela. A estrela, ela tem as 5 pontas, são os trabalhadores, os trabalhadores da agrícola, trabalhador da indústria e tal, os estudantes, os intelectuais, já cria uma classe social. Percebe? A classe social, ela não é formada assim de maldade. A gente cria uma classe social por interesse. Se, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ler um determinado tipo de literatura, física, por exemplo, eu gosto de ler, por exemplo, os escritos de Bertrand Russell e de Albert Einstein, e os escritos de Stephen Hawkins. Se eu encontro, por exemplo, o Carlos Carantino aqui, meu amigo, meu irmão, se ele gosta também de ler, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a criar uma classe social a partir das nossas leituras. Entende? Se, por exemplo, eu vou para uma faculdade de medicina e lá eu me formo em medicina e tenho colegas que são médicos, quando eu saio da faculdade formado, a minha interação social será com os médicos. Você percebe? Então, o comunismo quer tirar a classe social das pessoas, porque a classe social é uma questão da natureza das pessoas. Nós criamos classes sociais pelas naturezas das nossas interpretações, das nossas vivências. Não dá para tirar as classes sociais. O comunismo quer o fim do capitalismo. O que é o capitalismo? É o crescimento da sociedade através da força do dinheiro, que é a força do capital. Existe crescimento da sociedade sem dinheiro? Não existe. Não existe. Tente fazer alguma coisa sem dinheiro. O dinheiro é essa máquina que movimenta a sociedade. Desde que o mundo é mundo, tem que ter dinheiro. Não é? Ou seja, tem que ter algum bem para você trocar. Não é? Eu peguei aqui uma pedrinha que estava aqui em cima, mas eu tenho que ter algum bem para trocar pelo seu serviço, por exemplo. Né? Antigamente era um sal, era o quilo do sal, por isso o nome salário. Então, se eu peço para você fazer um serviço para mim, eu tenho que pagar você. E aí, quando eu pago você, eu estou usando uma estratégia, um artifício, né? Artifício não é a palavra, é uma estratégia mesmo do capital, tá certo? E quais são as profissões que ganham mais, que deveriam ganhar mais? São aquelas que têm menos gente competente para fazer aquilo. Por que um varredor de rua ganha pouco? Porque qualquer pessoa pode varrer uma rua. Por que um neurocirurgião ganha muito? Porque, amigo, um cidadão, para abrir a cabeça de uma pessoa e mexer naquela massazinha cinzenta que tem ali, tem que estudar há muitos anos. E tem pouca gente fazendo isso. Percebe? Então, o ganhar mais ou ganhar menos depende muito da quantidade de pessoas que tem para fazer aquela determinada atividade. Você entende isso? E aí o comunismo diz que não, que o médico tem que ganhar igual o gari. Mas não é que funciona assim. A outra característica fundamental, a quarta característica fundamental do comunismo é o fim do socialismo. Pasmem vocês. Porque o comunismo diz o seguinte, que primeiro é o capitalismo, depois vem o socialismo, que é uma evolução, segundo eles, e depois o comunismo. O socialismo é uma distribuição da riqueza do capital, e aí depois, no final de tudo, vem o comunismo, que é uma sociedade vivendo como se fosse uma sociedade alternativa de hippies, todo mundo vivendo ali, fumando maconha e tal, aquele negócio todo, entendeu? Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, é a sociedade alternativa. Que Raul Seixas já falava disso, década de 70 isso foi muito forte, não é? Então é o que se pressupõe,
como se o mundo fosse uma grande aldeia indígena, onde a gente ficasse todo mundo aqui, nós ficássemos todos deitados numa rede, vamos só pescar ali o que precisar e tal. Ok, se você quiser viver assim, é um direito seu, só não impeça o outro de viver do jeito diferente do que ele quer. A quinta característica do comunismo é o fim do acúmulo de bens. A ideia seria, não, tudo que é produzido é repartido pela sociedade. Bom, de certa forma, o comunismo primitivo havia nas tribos indígenas. Bacana, mas cadê as tribos indígenas? Acabaram-se. Acabaram-se por quê? Porque eles viviam pelo dia. Eles viviam, trabalhavam para comer o do dia. Beleza, tranquilo, ótima sociedade, bacana. Mas eles morreram. Ou pelo menos foram dizimados. Por quê? Porque eles não tinham proteção. Eles não se protegeram, eles não criaram uma sociedade estruturada. Percebe? Então, produzir bens, onde todo mundo come, é mais ou menos assim. Vamos imaginar que o Alan Jean aqui sai para trabalhar, e aí vai, trabalha, em casa ele tem 4 irmãos que ficam em casa ali, um varrendo a casa, um fazendo isso, aí ele chega com o peixe, que ele demorou não sei quanto tempo lá para pescar, ele chega e tem que repartir. Você consegue fazer isso uma vez. Mas no outro dia, sabe o que você vai dizer? Vai dizer para aquele que ficou em casa, amigo, vai trabalhar e vai fazer alguma coisa. Faz parte da natureza humana essa disponibilidade de que a relação entre o comer e o se dar bem tem que haver uma relação também com o trabalho. A sexta característica do comunismo é o fim dos governos com o comando na mão do povo. A ideia final do comunismo é o seguinte: acaba-se o Estado e o governo fica na mão do povo, ou seja, o povo é que decide. Mas como, amigo? Como é que o povo decide? Não tem como o povo decidir se não houver um comando. Tem que haver um comando, tá certo? Então, quando há esse comando, aqui as coisas, elas têm as suas diretrizes. Portanto, é utópico imaginar que vai deixar na mão do povo. É como se, por exemplo, imagina, eu sou pastor, eu chego na igreja, aí diz o seguinte: não, quem vai fazer o culto hoje? Qualquer pessoa pode fazer. Aí senta todo mundo para assistir, não tem ninguém que vai lá na frente para dizer assim, vamos começar o culto, alguém vai cantar essa música, alguém vai fazer isso, alguém vai fazer aquilo. Você percebe que não há, isso é uma ilusão. Não funciona em lugar nenhum do mundo. E a última característica, como sétima característica que eu enumerei aqui do comunismo, é o fim da religião. E por quê? Karl Marx disse em determinado momento, numa das suas obras, que a religião é o ópio, é aquilo que aliena o povo. Na verdade, a grande questão é que a religião, a fé cristã, principalmente, ela abre os olhos das pessoas. Ela mostra para as pessoas o potencial que elas têm, não é? Ela mostra para as pessoas a capacidade que as pessoas têm de fazerem alguma coisa. Percebe? Então, quando na China eles estão queimando as igrejas cristãs. Por quê? Porque a fé cristã, ela traz para a pessoa essa dignidade que o Estado não traz. O Estado comunista diz que você vive em função do Estado. A fé cristã diz que o seguinte: você é alvo, é objeto do amor divino, de um Deus eterno que mandou seu Filho para salvar você. Ou seja, você tem potencialidades que moveram o coração do próprio Criador. Percebe? Então a vida na igreja dá às pessoas o sentimento de dignidade. Ir para a igreja, cantar, orar, louvar, enfim, conversar, se articular, ser curado naquilo ali. Isso, para um sistema totalitário, como pressupõe o sistema comunista, isso é uma grande ameaça. Por isso, a ideia de fechar as igrejas. Por isso, o Partido Comunista Chinês, que é o grande câncer da humanidade hoje, ele obriga que as pessoas, quando entrem, renunciem, digam que são ateias, e aqueles que já participaram de algum tipo de religião assumam e se arrependam publicamente. Portanto, o comunismo é uma utopia que nós, cristãos, nós que somos pessoas de bem e de direita, conservadores, nós temos que nos posicionar sempre e radicalmente contra os princípios do comunismo que muitas vezes querem ser implementados por essa esquerda. Quem são esses partidos? Esses partidos PT, PSOL, PCdoB, esses partidos, essas pessoas que querem, no fundo, se beneficiar. Porque o comunista, no fundo, o que acontece? Tem uma turma que se beneficia do trabalho dos demais, não é? Tem uma turma que se beneficia. E, no fundo, o seguinte: não confie num comunista, numa pessoa que tem um discurso comunista. É mentirosa. Eu tive professores na universidade que falavam sobre o socialismo, que a gente tem que repartir,
e quando terminava a aula, eles iam para as suas casas, dos seus carros de luxo, e os alunos iam de ônibus coletivo para as suas casas. Portanto, a ideia, né, a utopia do socialismo é uma coisa maligna do comunismo para enganar a mente dos jovens, a mente das pessoas. Não caia nessa, acorde. Nós precisamos viver numa sociedade livre, onde todos têm condição de empreender, de crescer, de fazer o mundo girar, porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos que ajudar aqueles que sim, que têm menos condições, trazê-los não para a pobreza, mas criar uma sociedade, e não nivelar por baixo, mas criar uma sociedade onde as pessoas sejam niveladas por cima, uma sociedade que tenha riqueza distribuída na riqueza e não na pobreza. Chega de viver numa sociedade que distribui a pobreza. Precisamos ter uma sociedade que distribua a riqueza, não é que a gente esteja nivelado por cima. É isso, esse é o meu comentário de hoje. Deus abençoe sua vida. Beijo para todo mundo, fique com Deus e até amanhã.